E aí, pessoal, tudo bem? Posso chorar as pitangas aqui? Posso desabafar pra vocês? Vocês deixam eu falar umas besteiras? Deixa, né? Todo vídeo eu falo, vocês agradecem ainda. É, eu vi isso daqui, eu achei que fosse uma brincadeira. E aí eu descobri que é verdade. E eu li alguns dos comentários aqui e eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste mesmo. Poucas coisas esse ano me deixaram tão tristes quanto o que aconteceu lá em Suzano. E, e nesse dia eu lembro de ter sentido uma tristeza em particular, porque eu achei de péssimo tom o nível do debate e a politização da catástrofe que aconteceu. Agora que passou, que os ânimos estão mais baixos, a gente pode finalmente falar sobre Suzano sem aquele, né, todo aquele lado passional envolvido na semana e nos dias posteriores ao acontecimento. Fiquei muito chateado com a politização disso, né? Algumas pessoas dizendo que aquilo só tinha acontecido porque o cara tinha acesso a armas e outras pessoas dizendo que, né? E aí foi o Mourão lá e disse que aconteceu porque tem games violentos. E a reação dos gamers me deixou muito triste, porque os gamers, a grande parte dos meus contatos eu conheci, eu fiz amizade nesse mundo, eles começaram a se manifestar com bastante ódio, com bastante ímpeto nas redes sociais, e eu achei isso extremamente imaturo e desrespeitoso. Falo mesmo, se você está envolvido, me perdoa, talvez eu tenha me decepcionado com você, porque não era momento para isso. Não era momento para isso. Imagina você perder um filho seu numa escola, assassinado, e no velório do teu filho aparecer um cara com cartaz lá, um cara que você conhece, dizendo que jogos violentos não causam chacinas em escolas. Não é isso que as pessoas que estão sofrendo com o acontecimento precisam ver. Até porque isso não é um argumento do qual você precisa se defender. E eu quero muito falar sobre isso nesse momento. Se um louco está passando na rua agora e eu saio para dar essa caminhadinha da saúde que eu acabei de fazer aqui, se um louco me pega me encontra numa caminhada dessa e dá um berro no meio da rua falando: "Ei, japonês, você é uma árvore, você é uma árvore". Imagina que nesse momento eu perco a cabeça e começo a abanar os braços e a pular na frente dele e argumentar com o cara. Aí, otário, você já viu a árvore ficar dando pulinho assim? Né? Você já viu a árvore balançar os braços desse jeito? Imagina que a gente começa a trocar tapa no meio da rua. Para quem que é mais feio? Para um deficiente mental que me chamou de árvore? Ou para eu que parei lá e fiquei argumentando com o cara, brigando com o cara? Vai ficar feio para mim, não pro cara. Então, quando eu vi um monte de gamers reagindo à merda que o Mourão falou, eu achei que não ficou feio pro Mourão, porque ele é um cara que você espera que fale merda. Tomara que não vá preso por isso, mas você olha pro comportamento do cara, você vê que ele é alguém que você espera que vá falar merda. Aliás, o Bolsonaro tá bem né, de Damares, tá bem de ministro da Educação também. E aí você começa a argumentar contra isso, e aqui você vê que, tipo, o que virou isso daqui? Virou a briga do tapa mais forte, né? A disputa do tapa mais forte. Então aqui você percebe, quando alguém fala alguma bosta, as pessoas começam a fazer bullying contra a bosta que foi falada, contra o comportamento errado que aconteceu, e aí as pessoas vêm aqui, eu duvido que alguém tenha lido 6.900 comentários antes de comentar alguma coisa, então você lê uns 5 comentários acima do seu e vê que tá todo mundo batendo e você fala: como que eu falo alguma coisa que doa mais do que tudo que esses caras aqui falaram? E esse é um fenômeno, tipo, é um comportamento humano natural de você ver uma pessoa dando uma porrada, outra pessoa dando uma porrada. Quando chega na sua vez, você quer dar uma porrada, tete, né? 200% você quer dar, para que todo mundo admire a sua capacidade de bater. E o quanto essa discussão não é uma discussão, é um spam de ódio imaturo que não está levando a nada. Porque aqui, o que a gente tem? Um imenso desperdício de energia, um imenso desperdício de tempo. O Senado, ele tem que propor debates entre a população e ele tem que causar audiências públicas, sim, só que essas audiências públicas, elas devem visar o bem comum e não servir de desvio de atenção no momento em que eles precisam de desvio de atenção. Então vamos falar de debates que são de fato válidos? Um que eu não gosto de falar sobre isso mais, mas assim, a gente libera ou não libera as armas?
Então, se você acha, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Independente da nossa opinião, você tem que concordar que não existe um lado 100% certo. Se você acha que você está 100% certo por ser contra, ou 100% certo por ser a favor, e que o outro lado não tem nada que deva ser levado em consideração, você é burro. Me desculpa, você é bem imbecil mesmo. Imbecil mesmo. Mas aí, o que você precisa fazer? Você precisa propor um diálogo, um debate, coisa que a gente não consegue fazer, porque a gente está polarizado e a gente só se ataca. Até hoje, a eleição passou e a gente ainda continua polarizado. Como que deveria ser? Como que deveria ser? Vamos debater. Vamos debater se a gente deve ser contra ou a favor da liberação. Aí, vem dois especialistas, e cada um defendendo um lado. Esses dois, eles são os únicos que podem se cegar contra tudo que esse cara tem a falar, e ele tem que defender com ímpeto, com todo afinco, porque ele é representante do contra e porque esse é representante do a favor. Então eles vão relativizar tudo que o outro fala, vão tentar neutralizar tudo que o outro fala e vão tentar jogar o máximo de luz em cima da causa deles, porque eles estão sendo pagos para isso. Então a gente vai pegar dois especialistas e vai escutar um a favor e um contra, e esse daqui tem que dizer tudo que é contra, esse daqui tem que dizer tudo que é a favor, e você tem que escutar os dois lados e falar realmente os dois lados têm verdades, porque são especialistas falando, e não existe um lado 100% bom. Se você tirar a arma da população, todas as armas da população, ela vai ficar em defesa contra os bandidos que tem. E se você colocar arma na mão de todo mundo, vai acontecer um monte de desgraça que poderia ser evitado se não tivesse acesso à arma. E se você é incapaz de concordar com esses dois argumentos, é porque você é um imbecil cegado, porque você só quer escutar o seu lado. Aí você já virou massa de manobra há muito tempo de um dos lados que defende veementemente um desses pontos de vista, e esse ponto de vista ele só queria o seu voto, só te usou para isso, e você achando que tem um lado 100% certo. Não, nos dois você perde, liberando ou não liberando. Você quer transformar essa discussão numa coisa completamente diferente? Então vamos falar sobre a liberação da economia, né? Anarcocapitalistas piram. A gente vai liberar ou vai fechar mais? A gente vai lentamente liberar, ou de uma vez liberar, ou a gente vai cada vez mais fechar ou fechar de uma vez? Então a gente tem duas catástrofes, né, nos dois extremos. Vão economia. Você sabe disso? Você que fica jogando BDO o dia inteiro, você manja dos paranoia de economia? Talvez não manje. E então o que a gente vai fazer? A gente vai propor um debate desse, a gente vai escutar dois especialistas, dois economistas, que talvez eles até tenham meio termo, mas eles vão defender os pontos extremos. Um cara que pode não ser extremo desse lado e outro que pode não ser extremo do outro. Eles vão dar todos os fatores que você precisa saber dos positivos deste lado e negativo desse. E você vai escutar, olha, se a gente fechar a economia completamente agora, a gente vai ter uma situação ruim agora que vai virar catastrófica daqui a um tempo. E se você abrir lentamente agora, a gente vai sofrer muito agora, para sofrer talvez um pouco menos ou não se lascar lá no futuro. Todos os caminhos são ruins. Existe o mais certo, existe o mais errado. Só que todos os caminhos são ruins, eles têm um preço e eles visam alguma coisa diferente. E você tem que escutar, você tem que se informar para chegar no final e falar, realmente os dois caminhos são uma bosta, mas entre as duas bostas eu prefiro essa daqui, que a longo prazo vai ser melhor, e isso depois de ter debatido muito com toda a população. Só que estes, liberação das armas, liberação do aborto, liberação da economia, tudo isso são questões que não são objetivas, não é igual à gravidade, não é igual à gravidade. São questões muito subjetivas, em que os dois lados perdem e ganham, e que você tem sim que levar em consideração o que a população fala, já que teoricamente os caras que estão no Senado, no Congresso, eles são representantes da população. Então quando o Senado Federal ele abre uma audiência pública para saber o que a população quer, teoricamente ele está se comportando da seguinte maneira: eu represento a população e eu preciso conhecer a população, então eu quero saber o que é que eles pensam, para eu ver no que é que eu vou votar, porque eu não posso votar naquilo que eu acho certo, eu tenho que escutar eles. Só que tem coisas que não são passíveis de debate. Por quê? Porque elas simplesmente são questões científicas. Não adianta eu abrir, Senado Federal, criar uma enquete. Você é a favor ou contra a lei da gravidade? Cara, o fato de você ser contra a lei da gravidade não vai fazer com que ela deixe de existir. Então não adianta a gente contratar um físico especialista e falar, cara, toma aqui esse dinheiro, você vai ser o representante do contra, então no debate você vai ter que dizer pra gente por que você é contra a lei da gravidade. Aí ele fala, olha, se não tivesse gravidade a gente poderia sair voando, por exemplo. Aí não precisava gastar gasolina, né? Não faz sentido você pagar um cara para defender um ponto de vista que cientificamente é contestado.
Percebe? Então a gente tem que debater aborto, a gente tem que debater arma, por mais que você ache falta de perda de tempo, por mais que você ache perda de tempo, se a gente está falando sobre liberação ou não das armas, liberação ou não da economia, criminalização ou não do aborto, a gente ainda está falando de coisas subjetivas que dependem muito de se levar em consideração o que o público acha. Agora, a violência nos jogos não é uma questão subjetiva dessa forma. Você já tem inúmeros estudos feitos e refeitos, porque tem um interesse muito grande de determinadas alas da população em criminalizar os jogos, em ter controle sobre eles, em conseguir arrancar dinheiro das desenvolvedoras de jogos. Você tem sucessivos estudos feitos tentando encontrar indícios que provem que jogos extremamente violentos causam violência, e todos eles indicam que não há relação. Assim como já tentaram criminalizar o cinema, e sempre há algum motivo que está sendo usado como bode expiatório para as merdas que acontecem. Então isso daqui não é um assunto que deva ser debatido. Tanto que, assim, quando você escuta a matéria aqui, você escuta o... Não posso falar um palavrão, mas você estuda a pessoa que se manifesta aqui, defendendo esse ponto de vista, o cara que levantou essa discussão. O cara fala, existe uma epidemia de violência que gera chacinas em escola. A gente teve um caso esse ano. E o cara está falando de uma epidemia. Uma pessoa que não tem bom senso, não tem noção nenhuma. E aí, convidado para esse debate, a gente tem um neuropsiquiatra foda, que está calcado em estudos. O que você acha que esse cara que foi convidado ele vai fazer nesse debate? Ele vai apresentar as evidências contra o qual só vai ter o ódio religioso dos caras contra os jogos, que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Então, o que a gente tem aqui? Uma gigantesca perda de tempo que não vai dar em nada. E você que joga BDO, você não tem que ficar com medo de perder o seu joguinho, porque essa conversa é tão ridícula, é tão eu sair na rua e o cara falar que eu sou uma árvore, que ninguém vai pegar um tronco aqui para me coletar, vai pegar um machado de trina para me coletar. Não, não vai. Então um cara tá chamando vocês gamer de tronco e você tá com medo de chegar alguém com machado de coleta e te levar embora. O seu medo é ridículo, é patético, você não tem do que se defender. Você não tem que perder tempo spamando comentários aqui que a causa não precisa. Porque o argumento em si de que jogos causam violência, ele já é ridículo e ele vai ser contestado lá. Você não tem que ficar preocupado com isso. O que você tem que pensar é por que é que uma pessoa se deu o trabalho de dizer que a gente só tem violência porque existem jogos violentos. Talvez porque essa pessoa ela seja responsável pela segurança pública e ela não tem argumento nenhum para justificar a desgraça que aconteceu. Porque que desgraça aconteceu? A gente tem uma pessoa completamente desequilibrada mentalmente e que não teve apoio da sociedade em torno dele para que essa tragédia fosse evitada. Se você é responsável pela segurança pública ou pela educação e alguém te chama na chincha e fala por que foi que isso aconteceu, você vai dizer a verdade? Você vai falar, então, na verdade, esse jovem ele tinha transtornos psíquicos e nós não conseguimos identificar antes, e ele cresceu e estudava numa escola que tinha professores e diretores que foram incapazes de notar esse problema e encaminhá-lo para um tratamento que seria necessário. Nós também vivemos numa sociedade que disponibiliza acesso a armas e munição a pessoas que, antes de cometerem uma chacina, não podemos provar que sejam transtornadas. Então isso vai continuar acontecendo, porque a nossa educação continua ruim, porque o acompanhamento psíquico continua ruim e porque o acesso a armas e munição continua fácil. Então se acostumem aí, porque isso aconteceu, porque ele foi o transtornado e ele encontrou esse caminho. Mas nós temos outros transtornados que também podem encontrar esse mesmo caminho e eles vão fazer a mesma coisa porque a gente não pode impedir. Você falaria isso se você fosse esse ministro? Você falaria isso se você fosse esse senador? Não, porque a sociedade está te encostando na parede, te chamando na chincha e pedindo uma resposta imediata. Por que caralhos um monte de criança morreu em Suzano? Porque tem um monte de jogo violento e eu não sou o pai dessas crianças, eu não posso impedir elas de jogar. Daí, esse cara usar esse argumento estúpido, chulo, de escudo, e esse debate progredir ao ponto da gente ter uma proibição de jogos violentos, existe um abismo tão grande, mas tão grande, que quando você vem aqui spamar comentário, argumentando por que é que o jogo não causa chacinas em escolas,
Você está sendo o cara que foi parado pelo louco e que está dando pulo lá para provar que ele não é uma árvore, porque o cara chamou ele de árvore. Não seja. Eu espero mais da comunidade gamer. Eu espero no máximo que a gente acompanhe quem são os representantes do não que vão participar desse debate, para que a gente tenha certeza absoluta que o cara está qualificado para esfregar um monte de evidências na cara desse senador, para que ele não tenha por onde mais argumentar, dizendo que sim. E que existam outras pessoas que cobrem pelo trabalho que precisa ser feito no acompanhamento de jovens e no acompanhamento de auxílio psiquiátrico, atendimento psiquiátrico àqueles que precisam. Quando esse crime aconteceu, a primeira versão que eu escutei, eu fiquei muito incrédulo, porque a versão era de que, a que eu escutei, porque teve muita coisa errada falada sobre isso no dia, a versão que eu escutei, e eu fiquei muito abatido porque eu tenho conhecidos em Suzano que mandam filhos para as escolas em Suzano, graças a Deus não aconteceu nada com eles. Você tem uma versão que diz que 2 jovens entraram lá e eles chacinaram as pessoas e que depois eles cometeram suicídio. Quando eu imaginei um caso onde 2 jovens cometem suicídio, eu falei, cara, o negócio tá sério, porque existe uma organização muito grande aí que deve ter levado um tempo de incubação para o desenvolvimento e para a consolidação dessa ideia, desse ideal, que é uma coisa muito profunda. Então, associado aos rumores de Deep Web, de todas essas comunidades que existiam, eu fiquei preocupado. Quando eu descobri que, na verdade, foi um deles que matou o outro e se matou, é até feio falar um negócio desse, mas eu me senti aliviado. Porque aí o problema ele era menos profundo do que eu imaginava. Porque talvez esse segundo ele nem sabia que ele ia morrer, né? Então, um transtornado que vai e faz um negócio desse, eu acho perfeitamente compreensível. Um transtornado que consegue convencer um outro a ser também transtornado e a levar a cabo um plano desse, eu acho um pouco mais difícil. Então, para mim, ficou um pouco mais fácil de aceitar. Se você assistiu o Coringa, aí você imagina o tamanho do poder de persuasão do cara e o quanto ele pode ter facilmente convencido esse aqui a participar da chacina sem que ele soubesse que no final ele ia acabar morrendo também. Não sei, eu não especulei, eu não investiguei, eu não procurei esse caso a fundo para saber. Só que toda vez que você reduz esse problema, ao mero questionamento de se foram os jogos que causaram isso ou não, você fecha os olhos a quem realmente tem responsabilidade no caso e aquilo que realmente deveria ser feito. Para que houvesse uma mudança. Porque enquanto a gente estiver discutindo se jogos causam violência ou não, esse ministro está numa posição confortável, porque ele está fazendo o possível para melhorar a sociedade. O que ele está fazendo? Está lutando contra a proibição dos jogos, uma guerra que ele nunca vai ganhar porque não tem cabimento, porque não tem embasamento, mas ele tem uma desculpa perante a sociedade de que ele está fazendo todo o possível para ter uma sociedade melhor. A gente tem que dar porrada nesse cara e dizer que ele não tem que sair na rua chamando os outros de árvore, ele tem que trabalhar para melhoria de acompanhamento dos adolescentes e crianças nas escolas. É esse nível que eu espero de vocês gamers. É esse tipo de cobrança que eu espero de vocês gamers. Não essa vergonha alheia aqui, ó, que eu vejo. Isso daqui me mata de vergonha, me mata de depressão. Reflitam.